Sejam muito bem-vindos, estaciandos e estaciandas de todo o Brasil, fora do Brasil também. Estou um pouco envergonhada porque os meus vizinhos estão me olhando ali na janela, então valoriza esse vídeo. O meu vizinho tá achando que eu sou louca, ó. Ele tá curiando dentro da janela e olha os vergonhas que eu passo para gravar para vocês. Então peço desculpas pela demora do vídeo, mas eu tive um pequenoso problema com a minha internet e não consegui trazer isso antes para vocês. Também quero falar que é realidade, então eu acabei de acordar, Brasil. Tive uma aula agora, apurei mais babados da aula sobre a forma, a dinâmica das avaliações. Então eu estou aqui assim, porque aqui a gente trabalha com realidade e notícia. Então, como eu atrasei um pouquinho o vídeo, vim aqui com a realidade para que não atrasasse mais para vocês. Eu estou, inclusive, com um print, bebê, do que foi divulgado pelas... Hoje, os professores, na verdade, ontem e terça-feira, os professores meio que falaram como que seria essa AV1. Porém, hoje eu tive clareza de tudo de como vai ocorrer. Se vocês ouvirem esse barulho de teco, 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 é porque assim, quando eu decido gravar, aqui no prédio alguém decide mudar. Obrigada. Vamos lá. Então, basicamente, os professores da Estácio Brasília, eu falo de Brasília, então eu vou falar sobre a Estácio Brasília, mas eu quero que vocês entendam que isso é uma norma que veio da Estácio Rio, porque qualquer um outro campus recebem as delegações que vêm da Estácio Rio. Se você não sabia disso, comenta aqui embaixo que eu comento para você. Eu trago um vídeo falando só sobre isso para vocês. Então, vamos lá. A Estácio Rio liberou um roteiro para os professores terem autonomia com relação a essa AV1. Então, como que vai funcionar? 20% é de participação de aula, fórum, se o professor tiver passado, dinâmica de aula, presença. Então, basicamente, 20% da AV1 vai ser isso. Então, meu amor, se tu não assistir a aula, eu sei. E eu sei que também tem pessoas que não assistiu a aula por conta do Teams, porque não conseguiu, porque tem dificuldade. Gente, a gente já liberou 2 vídeos com relação a isso. Eu vou deixar aqui no card, ou aqui, não sei, vou colocar em algum lugar aqui, e aí você consegue ver. Se tiver dúvida, gente, comenta e a gente vai fazer um atendimento mais específico para vocês, ok? Vale lembrar que a gente não é Estácio, mas a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? 40% vai ser de atividade prática. Essas atividades práticas, então, seria trabalhos e sugestões ofertadas pelo professor. E aí ele vai falar para vocês, ou ele já falou para vocês, vale tantos pontos, vale X, que é para você chegar a esses 40%. No caso aqui, os professores passaram como trabalho e solicitou uma lista de coisas. Gente, uma lista de coisas cheio de observações bem criteriosas. Os 40% vai ser um seminário no dia da avaliação. Só que, como são muitos alunos por turma, normalmente o professor pode optar por ir fazendo até chegar o dia da aula ou fazer todos no dia da aula. Isso muito depende de professor para professor. Mas é um seminário. Mas, Dilma, como seria seminário se a gente já está fazendo outro trabalho, essas coisas? O seminário é basicamente a prova, que ele vai passar textos ou vai passar capítulo do livro, vai especificar. Exemplo, em uma das disciplinas, a professora passou o quê? A professora passou 2 capítulos do livro para determinados alunos. Por exemplo, alunos da letra A letra D, lê capítulo X e Y. Alunos da letra F, a letra X, D, lê tantos... Entendeu isso daí? Entendeu? Basicamente isso. Na disciplina de hoje, por exemplo, o professor optou por todo mundo ler o livro inteiro. Ler o livro inteiro. Miserável. Mas ele, por exemplo, não limitou capítulos. Ele simplesmente disse: lê o livro inteiro, querida. Obrigada, professor. Muito obrigada. Então, o seminário é isso. Não é que no dia você vai fazer uma prova no Teams. Não, no dia você vai fazer um seminário. Porque prova, gente, é totalmente o oposto do que as pessoas estão pensando com relação... Ai.
Diferente do que você tá super preocupado. Ah, eu vou ter que responder perguntas oral. Ah, o professor vai fazer isso. Não, gente, não é que você vai responder perguntas oral, essas coisas. Até porque a Estácio entende que dificulta um pouco o professor ter essa dinâmica de estar fazendo perguntas orais especificamente para você e para a turma e analisar isso como prova. Então, o que você vai ter é um seminário, que seria a participação na aula sobre algo proposto pela professora. Em alguns campos, alguns professores optaram. Vale lembrar que, tipo assim, não é que a Estácio delegou exatamente aquela forma que o professor vai fazer. Não. A Estácio liberou caminhos em que o professor pudesse optar como ia fazer essa avaliação, como seria feito a somatória de pontos para essa avaliação, tá? Então, cada professor, dentro da proposta que a Estácio liberou, pôde fazer a sua melhor escolha. Por exemplo, um outro professor meu, ele já vai liberar questões, ele vai liberar avaliação, ele vai liberar questões, perguntas sem respostas, para a gente buscar essas respostas semana que vem, que no caso é na aula de amanhã. Aí na outra semana ele vai liberar outras perguntas e meio que como se fosse um questionário para a gente responder, para que no dia da prova a gente venha a debater sobre isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se eu não fui muito clara, deixa aqui qual é o seu ponto de dúvidas, que aí eu venho, respondo o comentário de vocês eu mesma. Quer dizer pra vocês que eu mesma respondo os comentários de vocês. Às vezes eu esqueço de entrar pelo perfil do Estaciando e respondo diretamente no meu. A louca. Mas se você tem um ponto de dúvidas específico, deixa aqui nos comentários, que aí eu venho e tiro essas dúvidas pra vocês. E se houver necessidade, obrigada, português. Se houver necessidade, eu trago em formato de vídeo, mas a princípio eu vou estar olhando lá e vou estar respondendo, procurando responder o mais urgente possível, tá bom? Um grande beijo, até o próximo programa e não se esquece, se inscreve, curte, já curtiu? Agora você pega, faz tudo isso, copia o link e compartilha lá no seu Instagram, não, no seu WhatsApp. Pode ser no Instagram também. Ou você já pode clicar nessa setinha que tem assim, ó, uma setinha assim, que você também já vai compartilhar direto. E por favor, né, minha gente, colabora para Estácio não, gente, a louca. Para poder o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e que a gente vai estar trazendo novidade para vocês, tá bom? Um cheiro bem grande.